sei que existe um lugar tão secreto e escondido para aqueles que te buscam. Eu sei que existe uma morada tão firme e tão segura para aqueles que te encontram. Eu sei que existe um lugar tão secreto e escondido para aqueles que te buscam. Eu sei que existe uma morada tão firme e tão segura para aqueles que te encontram. É lá que eu quero vir. Amém? Infelizmente hoje nós encontramos, não muitos rostos, sorridentes quando estamos na igreja. Que pena, porque hoje é uma oportunidade de estarmos louvando ao Senhor. Amém? Muita gente, Vandinho, vai na igreja procurando ser curado, procurando uma bênção, procurando uma prosperidade, um emprego novo, mas o intuito é louvar ao Senhor. Então essa pessoa, Vandinho, muitas vezes chega na igreja cabisbaixo, porque passou a semana inteira em tribulação. Brigou com a esposa, brigou com o gerente, brigou com o chefe, os filhos dão dor de cabeça, o marido dá dor de cabeça, e eu estou muito mal, sabe, irmã Eli? Então eu chego na igreja triste, pastor, cabisbaixo, esperando uma palavra de incentivo. Ô Senhor, fala comigo hoje. Mas o Senhor fala para você: ô filho, fala comigo hoje. Ô filho, louva-me hoje. Ô filho, engrandece o meu nome hoje. E é por isso que eu não poupo as palavras para dizer: glória a Deus. Senhor, eu te louvo. Aleluia. Senhor, eu te louvo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o teu nome. Engrandecido seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por estar aqui hoje. Muito obrigado, Senhor. Eu não vou te pedir nada, eu só vou louvar ao Senhor. Eu vou dar prioridade às suas coisas, porque as outras coisas me serão acrescentadas, porque eu confio em ti. A minha fé não se dispersará, a minha fé não morrerá. Eu sei que tu pelejará por mim. É por isso que eu te louvo. É a única coisa que eu vim fazer aqui hoje, Senhor. Louvar o teu nome. Obrigado, Senhor. Aleluia. Desperta, igreja. Não vamos dormir. Em nome de Jesus. Queria convidar a igreja para ficar toda de pé em nome de Jesus. Somente aqueles que não podem, talvez as grávidas que estejam aí, muito cansada, ou então tem a perna quebrada, ou então está com a perna doendo, mas se você pode, em nome de Jesus, fique de pé. Amém? Se o Senhor permitir, nós vamos passar o resto do culto em pé, em nome de Jesus. Amém, pastor? Glória a Deus. Aleluias. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 1, versículo 1. Nós, homens, a gente estipula, programa e administra um culto com a liturgia, mas o Espírito Santo, Ele que comanda a nossa vida. O Espírito Santo que se sente à vontade no meio de nós é que conduz as nossas vidas, e Ele também conduzirá todo o nosso culto em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Podemos assentar, irmãos. Assustaram? O culto todo em pé, mas nós ficamos muito tempo em pé no ônibus, irmã Débora? Quem vai trabalhar lá no centro e pega o ônibus aqui no Céu Azul, fica 1h10, menos de 50 minutos não fica não, viu, Cris? Em pé, no ônibus, lotado, para ir trabalhar. Por que não podemos assistir o culto em pé para louvar o Senhor, Você vai sentar, Sérgio? Folgado. Você é folgado, Sérgio. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a igreja perseguida. Quero me envolver, domingo que vem nós vamos falar sobre a igreja perseguida.
Eu comecei durante a semana, nos meus intervalos, a procurar saber sobre a igreja perseguida. Eu tentei buscar uma palavra para falar para os irmãos sobre a igreja perseguida. Alguma palavra que nos incentivasse, alguma palavra que nos orientasse, alguma palavra que nos, talvez, consolasse sobre a igreja perseguida. Mas depois eu pude perceber que eu nunca fui perseguido por causa da igreja. Eu nunca fui, Rafael, perseguido por causa da palavra de Deus. Nunca, Osana. Nunca me impediram de falar a palavra de Deus. Nunca fui impedido de pregar a palavra de Deus. Eu nunca fui, Wagner, impedido de proclamar as boas novas. Nunca, pastor. Eu fui impedido. Existem muitas igrejas perseguidas, mas nós nunca fomos perseguidos. Nós somos privilegiados. Então o que eu diria para nós, sendo que nós não somos perseguidos, Lu? Para que eu vou pregar sobre a igreja perseguida, sendo que eu não sou perseguido? Quando que eu fui perseguido? Quando que você foi falar de Jesus para alguém, você foi perseguido? Eis uma pergunta. Ao contrário, muitas vezes senti vergonha de falar o Evangelho. Muitas vezes estava diante de pessoas importantes, não tive coragem de falar sobre o Deus que eu prego. Eu não tive coragem de falar sobre o Deus que eu proclamo. Aonde está a perseguição? Hoje nós vamos falar, sim, sobre a igreja perseguida. Mas eu tenho outra palavra para nós. Desperta, igreja. Desperta, pois ainda não somos perseguidos, pelo menos aqui. Não no nosso contexto. Nós vamos ver que existem as igrejas perseguidas em todo o mundo, mas não no nosso contexto. Podemos muitas vezes nos emocionar e muitas vezes nos conter pelas igrejas perseguidas que nós vamos falar hoje. Mas devemos despertar enquanto é tempo para proclamar a Cristo. A igreja se inicia pela fé no Cristo ressuscitado e no poder do Espírito Santo, com o único objetivo: proclamar o Cristo ressurreto. Em Atos conta a trajetória da primeira igreja cristã, onde os homens eram completamente limitados e perseguidos por causa de Cristo Miqueias. O povo de Cristo começou a ser perseguido antes mesmo que Jesus fosse crucificado. Lembram de Pedro? Estava lá no meio da multidão e apontava e falava que ele estava com Cristo, já queria pegá-lo, né? Já queria pegá-lo. E Cristo ainda não tinha sido crucificado, ele só estava no meio da multidão, todos caminhando para o crucificamento. E eles disseram: esse estava com Jesus, ou seja, vamos pegá-lo, vamos persegui-lo, vamos matá-lo e crucificá-lo. Não, eu não estava com Jesus. Os discípulos já temiam a perseguição, e após a morte de Cristo foi pior. Vocês acham que na época, logo após a morte de Cristo, existia uma igreja linda assim, pintadinha, com banner, louvor, guitarra? Não tinha. Vocês acham que naquela época os irmãos começavam lá a arrumar, né? Hoje o culto é 6 da tarde, 5 da tarde, eu vou tomar um banho, gelzinho no cabelo, perfuminho, meu sapato, meu terno bonitinho. Não. Eles iam às escondidas. Aqueles que realmente queriam se reunir, sabe para quê? Para estudar, para ouvir, para louvar ao Senhor.
Naquela época a igreja não ia para pedir bênção, para pedir cura, para pedir isso, para pedir aquilo. Senhor, eu preciso disso. Senhor, meu marido precisa converter. Senhor, meu filho precisa converter. Senhor, eu preciso do emprego. Senhor, eu não aguento mais essa vida. Não. Naquela época a igreja queria saber mais sobre Cristo, pastor. Naquela época a igreja se reunia para saber mais sobre aquele que foi morto na cruz por mim e por você. Naquela época, Wagner, eles se reuniram para saber que amor é esse. Que amor é esse que faz uma pessoa morrer na cruz, humilhado, cuspido, derrotado para os homens? Um homem que não havia pecado, um homem que não tinha feito mal para ninguém, um homem que só havia pregado bem, um homem que só havia pregado coisas boas. Por quê? A igreja queria saber que homem era esse, Maria. Mas hoje nós conhecemos. É o nosso Salvador. Ele fez isso para nos salvar. Ele fez isso para quê? Sabe, Jussara? Para que eu e você hoje estivéssemos aqui. E muitas vezes, irmão, nós vamos para a igreja empurrado. Jesus lá atrás morreu para mim e para você ter livre acesso a Deus. Não tínhamos acesso a Deus. Nós não podemos imaginar o que nós não pensamos. Mas se você chegar em casa hoje com uma simples reflexão antes de dormir e falar: Senhor, como seria o meu relacionamento com Deus se Jesus não tivesse morrido? Eu teria que pegar todos os meus pecados e levar para um sacerdote. Eu tinha que pegar todos os meus pedidos e levar para um sacerdote. Confessar um sacerdote, e o sacerdote levava para o templo. E aí, sabe lá se Deus iria aceitar ou não as minhas desculpas? Sabe lá ou não se Deus iria ou não aceitar os meus pedidos? Hoje você pode pedir direto, sem passar por sacerdote, sem passar por Deus, sem passar por nada. Como seria a nossa vida sem esse livre acesso? Como seria, irmã Eli? Se você parar para pensar, se você chegar em casa hoje, fazer esse desafio, fazer uma reflexão, pastor, de como seria a nossa vida sem esse acesso, só para a gente tentar imaginar um pouquinho de como seria a nossa vida. Aí Jesus foi lá, morreu na cruz, rasgou o véu e falou: filhinho, vem, 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 vem. O acesso é seu, papai está aqui, vem falar com ele. E aí, chega no domingo, 5 horas da tarde, você fala assim: tem que ir na igreja. Se eu não for na igreja, o pastor vai ficar chateado. Se eu não for na igreja, meu marido vai ficar olhando para mim com o olho torto. Se eu não for na igreja, meu pai vai brigar comigo, minha mãe vai brigar comigo. Se eu não for